Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí, galera, Xadrez Piraí na área. Hoje nós temos uma grande convidada, que eu tenho muito carinho por ela, porque ela já representou também o nosso município. Trata-se de Ellen Larissa Bail. E eu vou fazer um breve histórico do que ela representa para o estado de Santa Catarina, para o estado de Paraná e até mesmo para o estado de São Paulo, onde ela participou de vários jogos naquele estado. Então, em Santa Catarina, ela foi campeã estadual por categoria, sub-14, campeã dos Jogos Escolares, 15 a 17 anos, ao todo em competições FESPORT, que é a fundação daquele estado, Jogos Abertos, Joguinhos Abertos e OLESC, que são as Olimpíadas Escolares, tem cerca de 70 medalhas. Já foi recordista em OLESC e Joguinhos Abertos, com 4 medalhas de ouro em 4 possíveis: equipe, individual, blitz e rápido. Também já foi vice-campeão dos Jogos Escolares Brasileiros e terceiro lugar na etapa nacional do ginásio e pôde jogar o Mundial por equipes na Turquia em 2016. No período de 2014 a 2016, também representou a equipe de Franca, no interior de São Paulo, nos Jogos da Juventude, Jogos Regionais e Jogos Abertos, conquistando títulos e mantendo-se por esses 3 anos invicta nas 3 competições. No Paraná, quando se mudou, em 2017, representou as cidades de Curitiba e Piraí do Sul, tendo sido campeão dos Jogos da Juventude, por Curitiba, e dos Jogos Abertos do Paraná, por Piraí do Sul. Foi ainda terceiro lugar no JUBs, Jogos Universitários Brasileiros, em 2017, foi campeã paranaense feminina em 2018, campeã paranaense sub-20 convencional e blitz em 2019 e campeã em 2018. Em 2018, pôde participar do Campeonato Mundial Sub-20 na Turquia e em 2019, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Paraguai, onde obteve a 5ª colocação. Ellen, seja muito bem-vindo ao podcast Xadrez Piraí. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa proveitosa aí. Com certeza. Ellen, conta um pouquinho, é de praxe a gente perguntar aos nossos convidados como que foi seu início, com que idade você começou a jogar xadrez, com quem aprendeu, se foi algum projeto municipal, ou você é meio que autodidata. Fala um pouquinho sobre o teu início. Então, eu comecei a jogar xadrez na escola. A minha mãe que me motivou, ela queria que eu aprendesse xadrez porque, como todo mundo fala, e é um fato, ajuda em várias... na memória, concentração e vários outros aspectos, né? Então, eu comecei a jogar xadrez para desenvolver na parte da escola. E comecei a pegar gosto. Eu treinava com o professor Eduardo Sperbi, que também era o técnico da cidade de São Bento do Sul, que eu nasci e cresci. Então, por volta dos 10, 11 anos, eu fui convidada a treinar pela prefeitura e representar o município nessas competições, tanto estaduais quanto nacionais. E aí, peguei gosto pelo xadrez e continuo jogando até hoje. E assim, em que momento você decidiu continuar jogando e tentar alçar voos mais altos? Assim? Tipo, você chegou aquele insight, digamos assim, dizendo, putz, é isso que eu quero jogar xadrez, eu quero me dedicar a esse esporte tão sensacional. Eu acho que ao longo da minha vida, assim, na infância e na adolescência, eu sempre gostei de jogar e eu só continuava, assim, nunca pensei realmente se eu queria me tornar profissional nisso, mas era uma coisa que eu gostava muito, de viajar e de competir, e eu só continuava. E eu consegui conciliar os estudos com o xadrez no ensino médio, assim, até eu tinha uma facilidade relativa para aprender os conteúdos, então não tinha tanto problema eu ficar uma semana fora na escola, às vezes, e voltar, assim, perder o conteúdo, né? Então, era tudo mais tranquilo, assim. Mas quando eu entrei para a faculdade, eu tive que me mudar de cidade e o curso demandou muito de mim. Eu estudo fisioterapia na UFPR, falta aí 1 ano e pouco para me formar. E, bom, aí eu comecei a ter mais dificuldade de conciliar o xadrez com os estudos e acabei desanimando um pouco. Era mais difícil ter essa rotina de treinos, né? E também outra coisa que eu tinha muito em mente é que estava acabando, digamos, os meus anos de categoria, né? Acho que isso para qualquer jogador de xadrez é uma coisa que começa a passar pela cabeça. Acho que principalmente para as meninas aí que vão
desistindo mais, assim, perto da categoria sub-18, sub-20. E aí eu pensava, nossa, mas aí quando eu não for mais de categoria, eu só vou competir no adulto e vai ser mais difícil ainda. Será que vale a pena eu continuar, né? E acho que um dos motivadores principais, assim, eu acho que foi uma luz na minha vida, foi eu ter ganho esse brasileiro sub-20 em 2018. Que eu pensei assim, bom, eu nunca participei de um mundial de categorias, então esse pode ser meu único e meu último, né? Então eu fiz de tudo para jogar esse mundial e lá, nossa, eu vi jogadoras muito fortes, consegui ter essa experiência assim do que é o xadrez profissional mesmo. E eu falei, não, eu tenho certeza que eu quero continuar com isso, independente das dificuldades e independente se eu não tiver mais idade para participar desses campeonatos de categoria. Acho que esse foi um dos fatores motivantes principais, assim, para eu estar jogando até hoje, sabe? Ali que foi que eu vi esse amor pelo xadrez mesmo e eu vi que era possível, sabe? Tendo inspiração aí de várias mulheres que eu vi jogando e, nossa, foi uma experiência incrível. Eu acho que esse foi um dos pontos principais, assim, para eu estar jogando até hoje. E a gente agradece muito você ter continuado a jogar, porque acredito, você também é uma mulher que inspira muita gente a participar de eventos, de aprender xadrez, de jogar xadrez, de continuar nesse esporte. Espero que sim. Com certeza. Ellen, você é uma super atleta, pelo que eu estava vendo pelo teu histórico aqui. Então você deve ter muitas histórias marcantes de jogos. Conta um pouquinho das histórias assim que você tem mais lembrança, mais carinho, que você teve mais dificuldades para chegar e ainda assim teve uma boa participação. De repente, com certeza, está incluído aí os mundiais na Turquia e sul-americano. Fala um pouquinho dessa experiência tua no exterior. Bom, então, acho que todo jogador de xadrez tem muita história para contar, né, Maurício? Você que o diga também, né? Com certeza. E, bom, nossa, cada campeonato é uma história e a gente sempre passa por vários perrengues, assim, né? Com certeza, porque não tem todo esse apoio e não é visto como um esporte olímpico, por exemplo, que tem mais visibilidade. Então a gente tem que correr muito sozinha e buscar apoio de professores, técnicos, escolas, enfim, né? Então, nossa, eu tenho várias histórias de perrengue, na verdade. E eu acho engraçado porque, que nem você mencionou das competições internacionais, eu joguei 3 na minha vida toda, assim. Que o primeiro foi um mundial por equipes, né, escolar, que eu classifiquei em 2016, se eu não me engano, que foi na Turquia. E eu lembro que algumas semanas antes da gente viajar, aconteceu um atentado terrorista no aeroporto de Istambul. E Nossa. sim, ficou todo mundo com muito medo de viajar, e aí eu ficava pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? E acabei decidindo ir. Chegamos lá, foi tudo tranquilo, assim, mas várias equipes tinham desistido de ir justo por conta desse atentado terrorista. E aí eu tinha bastante medo, principalmente porque eu nunca tinha viajado para um lugar tão longe. É uma cultura totalmente diferente, né? Então tem isso para contar, mas a gente conheceu várias pessoas legais lá, fez amizade com vários outros países e isso foi muito legal. E, bom, nos outros campeonatos que eu joguei, também, acho que por ser o primeiro campeonato mundial de categorias que eu disputei e o primeiro sul-americano também, tem um peso muito grande em cima do atleta por ser uma competição internacional. Acho que quem vive isso desde criança já está mais acostumado, tem mais experiência, e o fator psicológico não pesa tanto, né? Mas nesses campeonatos que eu joguei, assim, no Mundial que eu joguei sub-20 na Turquia, eu acabei tendo intoxicação alimentar, então eu não pude jogar algumas rodadas, até fui para o hospital, então eu posso dizer que eu conheço um hospital da Turquia. E acho que isso é o mais engraçado, assim, porque a gente desenvolve uma resiliência muito grande, né? Então, você já está num Com ambiente certeza. diferente e tem vários fatores que atrapalham, assim, e você tem que, mesmo assim, dar o teu melhor, jogar as partidas e confrontar. E não tem uma partida fácil, assim, nesses campeonatos. E sempre eu vejo como as pessoas têm essa garra mesmo de ir pra frente em posições que às vezes são empatadas ou tem muito jogo, sabe? Então, acho que essa foi uma das experiências que eu aprendi também e rendeu umas histórias para contar. Mas dentro do Brasil também, eu lembro muito de um campeonato que eu joguei, que foram os Jogos Escolares de Santa Catarina. E foram numa cidade de Santa Catarina que é muito fria. É São Miguel do Oeste o nome. E
foi num ano que nevou em Santa Catarina e acho que até no Paraná. E aí eu fui com. Que maravilha. Pois é, então. E aí a gente ficava naqueles alojamentos e o chuveiro não esquentava direito, né? E aí, como eu era uma das únicas representantes de São Bento do Sul no estadual, a gente ficou em um alojamento, era acho que eu e mais 2 modalidades só. E eu era a única do xadrez feminino. E aí, um dia eu voltei da partida, cheguei no alojamento, todo mundo tinha ido embora, simplesmente. E deixaram o alojamento trancado e esqueceram de mim, esqueceram que tinha mais uma atleta lá. E Sério? sim, mas ainda bem que eu tava com o meu professor e com mais um colega, e a gente teve que pedir asilo no alojamento de Joinville para ficar até o final da competição. Que louco! Sim. Nossa senhora, tem vários perrengues aí. Nossa. E cada campeonato é uma história, né? Acho que as viagens sempre e as pessoas com quem a Sim, gente sim. convive, nossa. Você sabe que agora que você falou em viagem, você sabe que eu sou um cara que adora o cinema, sou um cara oitentista, eu gosto muito de cinemas. E tem uma frase num filme que é Os Mestres do Universo, né? He-Man, uma adaptação para o cinema. E no final do filme, eles falam uma frase que eu achei muito bacana, a frase dele. Que eles falam assim: viva a viagem. Eu achei interessante, faz você refletir um pouquinho, né? Viva a viagem. Será que quer dizer isso, né? Eu acho que é mais ou menos tudo isso que você está falando. É você realmente aproveitar aqueles momentos. Aqueles momentos dentro da van são muito legais, né? Quando Sim. você conversa, dá risada. Então, acho que é mais ou menos isso que eu dizer com essa frase. E eu fiquei com aquela frase na cabeça. Eu achei muito interessante. Realmente, quando você tá com uma turma bacana, com seus amigos, se divertindo, realmente você tem que viver essa viagem, né? Sim, eu acho que o xadrez também, por ser um esporte, principalmente de competição individual, não tem esse laço que várias modalidades coletivas têm, né? Então você tem que. A tua equipe ali são os teus colegas, muitas vezes os teus rivais mesmo, e é isso que você tem que levar em conta também, porque o esporte nunca é só o esporte, só o jogo, né? São as experiências, são as amizades, são as viagens, tudo isso que você comentou. Ainda falando um pouquinho do Mundial da Turquia, que você falou que teve um perrengue estomacal, digamos assim, né? Mas como foi para você chegar num país assim, o choque cultural para você foi muito grande? Bom, então, acho que eu tive a coincidência dos 2 mundiais que eu joguei terem sido na Turquia, né? Então, da segunda vez que eu fui, eu já tinha uma noção, assim. A Turquia é um país que fica entre 2 continentes, né? Entre 2 continentes, não. Ele divide a parte oriental da parte ocidental, se eu não me engano. Mas acho que Não, mas também ele tem fica em metade dois continentes Europa e também. metade Ásia, né? Isso. Ele é um país euroasiático. Aham. E aí a cultura ela é muito dividida, assim, enquanto ainda tem muita parte conservadora do islamismo e da cultura e da religião, também tem a parte bem progressista, assim, que é mais a parte europeia, mas nas cidades acaba se misturando. Então, de qualquer jeito, assim, é uma cultura bem diferente, assim, a gente tinha que se cuidar um pouco em alguns lugares, sabe? Por conta de não conhecer, ou das pessoas julgarem a gente por ser estrangeiro mesmo, ou andar com determinado tipo de roupa, porque tinha cidades que eram quentes, né? Então, às vezes, a gente tinha que se policiar com andar de regata ou bermuda. Mas é sempre interessante, uma cultura diferente, né? Nossa, eu conheci bastante coisa lá. E é um país bem bonito, as cidades que eu visitei. E aí você falou do tipo de roupa. Mesmo sendo estrangeiros, existe, digamos assim, um certo olhar de desconfiança quando você sai ali com uma bermuda ou com uma regata, como você falou. O povo turco acaba olhando assim diferente? Bom, então, como eu falei, assim, são civilizações muito mescladas. Então, eu acho que as pessoas que são mais conservadoras, elas não olham tanto por ser estrangeiro e estar com uma roupa, digamos, mais chamativa ou menos recatada. Mas eles olham, assim, para todas as pessoas que estão assim, mesmo os próprios turcos. Entende? Uhum. Então, Entendi, acho que entendi. por isso de ser estrangeira, eu não senti tanto, assim. Mas acho que mais por causa da cultura mesmo. E você lembra o que isso só a título de curiosidade, Eli.
Você lembra o que você comeu, que você acha que fez mal para você? Era uma comida da culinária turca mesmo? Pior que não, eu não lembro mesmo, porque era comida do hotel, ainda todos os jogadores estavam comendo e não sei mesmo o que aconteceu assim. Mas tive até que tomar soro na veia, desidratei bastante. Mas não me Caramba. lembro agora. Pois é. Mas a comida é bem diferente também. Eu lembro da primeira vez que eu viajei pra lá, até os meus colegas de equipe podem dizer que eles estavam juntos. A gente achou muito estranho, porque o lugar que a gente ficou era como se fosse uma vila olímpica mesmo, bem legal, assim. Tinha os alojamentos Nossa, bacana. aham, e todos os países ficavam no mesmo lugar, tinha o refeitório que você encontrava com todo mundo. No final da competição a gente trocou camisetas, mochilas também. E a gente chegava lá, tinha batata frita, pepino e tomate e chá. E aí só tinha sopa, então era uma coisa muito engraçada. E isso também influencia. Você tá num lugar diferente e você comer uma comida diferente, né? Pra Ah, até, sim, com certeza. até na parte dos jogos. Para você ter uma ideia, eu me bati muito com a alimentação na Argentina, que eu acredito que nem seja tão diferente assim do Uhum. Brasil, algumas situações. Mas a gente teve lá, nossa, aquilo era um centro de excelência invejável, sabe? Em Buenos Aires lá. E, tava tendo um evento de xadrez lá, mas tipo, muita gente, Ellen. Você precisa ver que bacana, para você ter uma ideia. A seleção olímpica da Alemanha, feminina, estava treinando hóquei na grama. Nossa, A seleção norte-americana do levantamento de peso estava fazendo algumas provas lá, estava participando de um evento. E o bacana aqui no refeitório era a mesma coisa que você falou. A gente sentava, era uma torre de Babel. A gente sentava ao lado de americanos, de angolanos, de alemães, de holandeses. Nossa, foi muito bacana. Então é uma experiência realmente bem, bem interessante. Mas a gente se bateu muito com a alimentação, sabe? uhum. E mesmo assim, o portunhol da gente, assim, alguns lugares não gostavam muito que você falasse portunhol, sabe? Aham. Eles eram assim, mais conservadores, queriam que você, nem citando na Argentina, tem que falar espanhol. Mas, assim, por outro lado, a grande maioria, assim, eles têm um relacionamento e um carinho muito grande por nós, brasileiros, e a gente pediu para eles falarem um pouquinho despacito, né? Daí eles falavam devagarzinho e a gente acabava entendendo. E foi muito bacana, eu troquei algumas palavrinhas com algumas pessoas lá norte-americanas e tal, também bem receptivas e tal. Foi naquele inglês meio quebrado, mas a gente conseguiu se fazer entender ali. Mas é Uhum. bem bacana realmente a experiência quando você vai para outro país ali, enfim. Ellen, Sim. você é uma pessoa conhecida por ter uma posições bem firmes com relação ao xadrez feminino. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, de uma maneira geral, do xadrez feminino no país, como era em Santa Catarina, como é aqui no Paraná, o que você acha que a gente precisa fazer para que melhore as condições de xadrez feminino, que tenha pelo menos diminua, por exemplo, o abismo que existe nas premiações de absoluto e feminino. E, enfim, qual que é a sua opinião sobre toda essa questão, de uma maneira geral, do xadrez feminino? Bom, acho que é uma questão bem complexa que vem sendo debatida nos últimos anos, né? E é importante que se debata. Na verdade, o problema é se as questões não forem debatidas, né? E eu acho que eu tenho participado assim de algumas iniciativas que eu vejo que estão desenvolvendo bastante xadrez feminino no Brasil. A Fexpar, esses tempos, fez uma live. Eu participei com a Bruna, a Kim Garcia e a Taira Tavares, que a gente comentou sobre algumas iniciativas no xadrez feminino. E tem acontecido mais campeonatos online agora também, né? Que eu tenho percebido. Acho que você também percebeu, né? A Sim. Federação Paulista de Xadrez fez um campeonato Blitz exclusivamente feminino. Aí, esses dias, a Federação Catarinense teve a mesma iniciativa. E eu imagino que várias federações, até a própria Federação Paranaense, já esteja de olho em organizar um evento desse porte também, né? Alguns dias atrás, tivemos o Nordestão Feminino, que foi um campeonato organizado pela Vanessa Rodrigues, do Ceará, pela Beatriz Melo também, que eu tive a honra de ajudar a comentar nas partidas, junto com a Júlia, de Brasília, e a Darlane, do Pará. E a gente vê, assim, que as mulheres mesmo estão acordando para fazer as iniciativas para esses campeonatos femininos, sabe? O que é bem interessante.
E eu acho que é muito importante a gente ter, assim, nas federações, nas entidades, mulheres, como representantes, como diretoras ou nas gestões de chefia, porque as mulheres têm a tendência maior de pensar nas mulheres mesmo, sabe? Então, eu acho que tem federações até que, não que elas não apoiem o xadrez feminino e falem que é uma bobeira, mas às vezes tem questões que esses chefes, esses organizadores não param para pensar em relação ao xadrez feminino. Por isso que é importante a gente ter uma representatividade das mulheres no poder para tomar essas decisões e falar, vamos fazer um campeonato feminino, vamos apoiar as campeãs de categoria, sabe? Mas, bom, acho que a gente já alcançou um patamar muito bom em relação ao que tinha há 10, 20 anos atrás, que é o que eu conheço, né? Provavelmente há mais tempo atrás era muito mais difícil, mas acho que a gente ainda tem muito que progredir. Eu vejo bastante as meninas fazendo iniciativas por si próprias ou como as Damas em Ação, que são a equipe olímpica brasileira, são instituições separadas, mas eu vejo que falta apoio das federações, tanto as federações, a Federação Brasileira, quanto as federações estaduais. E eu falo muito sobre o xadrez feminino, mas eu acho que eu falo de uma posição privilegiada como alguém que é do Sul, porque a gente vê que o xadrez mesmo é mais difundido no Sul e no Sudeste, os campeonatos mais fortes, com maior número de jogadores, acontecem por aqui, em maior número também, então é uma oportunidade maior para as meninas se desenvolverem no xadrez também. Então eu acho que falta um pouco de descentralização também desses campeonatos, dessas gestões, para levar o xadrez realmente para o Brasil todo, porque o Brasil é um país muito grande, né? Só que o que a gente vê hoje em dia e nos últimos anos são a maior parte das mulheres do Sul e do Sudeste se destacando aí no cenário de xadrez brasileiro. Claro, temos exceções, temos jogadoras do Nordeste, temos jogadoras do Norte, mas não por falta de capacidade, mas por falta de condições mesmo, eu acho que não está sendo integrado o xadrez feminino no Brasil. Acho que esse é um ponto de reflexão importante, assim. Sim, entendi, eu concordo com você. Assim, aí você falou de diretoria, que tem que ter mais algumas mulheres participando dos cargos de chefias, eu concordo com você, tanto que aqui no nosso clube de xadrez existe uma presidente que está no segundo mandato, que é a Márcia Skelbeck, que ela dá boas ideias para a gente aqui também. Uhum. Ela agora vai terminar o segundo mandato, ela vai ter que sair, né, porque não pode ter a reeleição. E a gente também tem algumas mulheres no Conselho Fiscal, que são as pessoas que fiscalizam, que olham os nossos documentos aqui, está tudo em ordem, tudo certinho. Então a gente faz questão de ter. A gente faz coisas assim que eu acho que é o mínimo que se pode fazer em federações esportivas. Primeiro, a gente tem atletas, né, no nosso clube. É melhor entender uma situação do nosso esporte do que atletas que participam da modalidade, né? Sim. Temos o cargo técnico, que é no caso eu exerço essa parte de convênios e tal, e faço ali o meio de campo com o governo do estado, e convênios, enfim. E temos as mulheres, né, que fazem parte e que sempre estão ajudando a gente, e principalmente aqui eu dou destaque também às mães, sabe, Eli? Porque elas são muito guerreiras. Infelizmente a gente não está tendo torneios presenciais, mas quando estava tendo torneios presenciais, que eram torneios grandes aqui em Piraí, elas sempre tomavam a frente para ajudar na cantina, para ajudar na organização de uma coisa, bazar, enfim, mulherada sempre estava ali. Cara, eu não tenho que falar, você sabe que eu sou fã do xadrez feminino, então a gente sempre podendo incluir essas mulheres no nosso clube, nas nossas atividades, a gente com certeza faz isso. Eu não sei se eu já comentei com você, mas voltando toda essa questão assim de quando a gente tiver a possibilidade de fazer torneios presenciais, é uma coisa que eu vou passar isso para a federação. Se a federação não quiser realizar, a gente dá um jeito que realiza por conta, como Xadrez Piraí mesmo, a gente quer fazer um festival paranaense de xadrez feminino, né? E eu tenho muita vontade, esse é um sonho um pouquinho mais distante, mas ainda é um sonho, né? E aquele primeiro passo para se tornar realidade é você imaginar aquilo tudo, né? Você não pode sempre... Sim. Eu sempre falo, mas isso é utópico. Utópico, para mim, não é o impossível de fazer. Utópico, para mim, é aquilo que ainda não foi realizado. Então, por um momento que pode ser... Né? Por um momento que eu quero fazer um aberto do Brasil exclusivo para as mulheres. Entendeu?
Eu tenho essa vontade, e claro que eu vejo uma relevância, uma importância das mulheres estarem participando de torneios absolutos, é interessante e tal, mas eu gostaria de fazer um aberto do Brasil, assim, seja de rápido, porque realmente, a hora que voltar essa pandemia também, as coisas para se voltarem até o normal também, acho que vai demorar um pouquinho, mas eu tenho muita vontade de fazer um aberto do Brasil de xadrez feminino. E espero contar, Sim. logicamente, com a tua participação, né? Com certeza. Nossa, muito legal essas ideias mesmo. E que nem você estava comentando, que é importante as mulheres jogarem campeonatos absolutos, mas eu acho que tem várias mulheres e meninas, crianças, que às vezes têm vergonha ou receio de jogar esses campeonatos absolutos, então eu incentivo a mais fazer esses campeonatos exclusivamente femininos, né? E acho que para o pessoal que estiver escutando também, todo mundo tem que saber que o Maurides é um super apoiador de xadrez feminino no Paraná. Piraí do Sul, em 2018, se eu não me engano, sediou o Paranaense Feminino, né? Que teve uma premiação super boa também. Me corrija se eu estiver errada. O ano foi 2018, Maurides? A gente acha que fez 2018 e 2019 aqui, Ellen, se eu não me engano. Não, Ah, 2017 e 2018 a gente fez aqui. E aham. ainda, modéstia à parte, acho que até hoje foram os melhores campeonatos femininos, tanto na questão técnica quanto na quantidade. Acho que aquele que você foi campeã teve quase 40 meninos participando. Foi um marco bem interessante para o xadrez feminino, porque eu lembro que acho que foi 2019, em Curitiba, a participação de 9 meninas, se eu não me engano, na Uhum. capital. 9 meninas Sim. participando, né? Eu achei muito pouco, né? E aqui em Pireia a gente teve, no primeiro, acho que a gente teve 35 e no segundo teve quase 40. Mas foi mais ou menos essa média. Eu gostei demais de ter realizado aqui, porque reuniu um número muito grande de meninas, né, nos últimos anos. Tenho vontade, tenho a vontade de voltar a fazer aqui o campeonato feminino. Uhum. Já entrei em contato com a federação, a gente vai ver como é que fica toda essa situação, mas eu gostaria de realmente voltar a fazer aqui, organizar o campeonato de xadrez feminino, que, nossa, para mim foi muito legal e foi um marco também, acho que, para o xadrez feminino na questão de participação, né? Sim. Foi bem bacana. E como você comentou, você gosta de organizar e a organização do campeonato não é só você achar um local de jogos e fazer o campeonato, mas é você chamar as meninas, você dispor condições de viagem, de onde elas ficarem e todo esse apoio que você dá, eu acho que tanto como organizador de torneios, quanto como árbitro, como de treinador de meninas também, que você tem atletas aí em Piraí com um potencial muito grande, né? Que já são inclusive campeãs brasileiras de categoria. Isso é muito legal, realmente é pensar no todo, né? Pensar em como ajudar essas meninas a jogarem, porque como você falou, não é uma coincidência que no campeonato que você organizou tem um número muito mais expressivo de meninas, né? É a divulgação, é o incentivo, é conversar com os outros municípios, então tudo isso é muito importante. Meus parabéns Sim, para com você, certeza. Maurício. Imagina, a gente nunca faz nada sozinho, né, Ellen? Apesar de ser uma modalidade individual, a organização, o pensar no desenvolvimento tem que ser coletivo, né? Então a gente teve muita ajuda aqui. Infelizmente, a minha mentora, a professora Vera Saldanha Guário, ontem fez 3 anos do falecimento dela, mas ela me deixou grandes conhecimentos e eu aprendi muito com ela em gestão esportiva, né? Eu sempre digo para ela que infelizmente eu não pude tê-la em sala de aula, mas eu tive ela como uma das grandes professoras de vida. Eu tive muita sorte, sabe, Ellen? Até me emociono porque eu fui uma pessoa de muitas mães, né? E a Vera foi uma pessoa que realmente foi uma das pessoas que me adotou aqui no esporte e ela sempre, nossa, eu não tenho o que falar. E a Vera sempre tinha uma frase que era assim: uma competição você trabalha no começo, no meio e no fim. Ou seja, antes, durante e depois. Então, acho que a competição, Sim, para ser bem organizada, você tem que pensar nesses 3 fatores. Olha, antes, o que a gente tem que fazer, o que precisa, o que a gente tem que entrar em contato com as escolas, com o município, durante, para que corra tudo bem, desde daquele garrafão com água até alguma coisa que precisa no alojamento, você tem que estar pensando nisso full time. sim, E depois, logicamente, porque você tem que prestar contas, você tem que devolver as mesas aos lugares que você emprestou. Não é porque acabou a competição em si que você tem que deixar assim, tem que relaxar. Não, você tem que manter o mesmo padrão de envolvimento até que realmente essa competição termine por completo. Então, foi uma das coisas que a sim. Vera deixou para mim
Olha, mais uma vez eu aprendendo com as mulheres, né? Ela deixou Uhum. para mim esse sentido de organização, então eu sou muito grato a ela, a família Saldanha que me acolheu muito nessa questão. Que legal, viu? Nossa, muito bom saber disso, assim, da participação das mulheres no esporte, né? Que continuemos tendo esse engajamento sempre, né? Sim. E outra coisa que a gente vai continuar, claro, é o campeonato aqui em homenagem às mulheres, né? Do torneio do Dia Internacional da Mulher. A Sim. gente pretende estender, vamos ver como é que vai ficar essa questão política aqui, né? Se vai acontecer uma mudança de prefeito, se vai manter o mesmo para a gente passar essas políticas públicas e do esporte, não só do xadrez, de uma maneira geral. Eu sou uma pessoa que isso aí é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Mas é lógico que eu, além de estar envolvido com o xadrez, por estar trabalhando na Secretaria de Esportes, eu acabo me envolvendo em algumas outras situações. E sabe, depois do xadrez, lógico, mas sabe qual que é a modalidade que eu mais trabalho, que eu mais gosto de apoiar aqui em Pirei? O futsal feminino. Ah, é? Eu adoro, eu gosto muito dos meninos, eu tenho uma grande amizade com elas. Uma das craques do time trabalha aqui com a gente, que é a Angelita, que ela é craque, ela é uma grande jogadora, e sempre que eu posso eu ajudo os meninos. Gostaria de ajudar muito mais, além disso, mas eu sempre procuro intermediar, fazer o meio de campo para que elas consigam ter um apoio, um mínimo apoio, pelo menos, na prefeitura. Então eu gosto muito desse ambiente ali, de poder trabalhar, porque eu acho que elas são muito, como que eu posso, comprometidas, né? Quando elas se Uhum. envolvem, querem participar de um evento, elas são muito comprometidas. Inclusive, a sala de troféus aqui do Secretaria de Esportes, hoje, a maioria dos troféus aqui é de futsal feminino e xadrez. Que legal, né? Mas então você é inteirado em todos os esportes aí, né? Porque Eu eu gosto já bastante. sei, eu já sei que você é fã de tênis de mesa também. É, aí o esporte que você começou não foi nem xadrez, nem tênis de mesa, né? Qual que foi? Foi atletismo. Pois Foi é, então. atletismo. Eu era corredor de 100 e 200 metros. E assim, eu costumo falar, muita gente ganhou Coca-Cola nas minhas costas, né? Porque como eu era muito baixinho, eu sou baixinho, sempre fui, então ninguém apostava, mas um baixinho, o que vai correr, né? Mas aí que eles se enganam, porque os corredores baixinhos, eles têm muita velocidade. E aí eles sempre, e eu sempre fui muito teórico, né? Eu gostava de estudar a teoria das coisas, então eu sabia que tinha largada, velocidade, aceleração, velocidade plena e conclusão. Eu sabia Uhum. que eu tinha que fases ali da corrida, então eu sempre ia bem nessas provas. Aí, concomitantemente, eu jogava tênis de mesa, mas assim, o esporte que mais me projetou no primeiro momento foi o atletismo. O tênis de mesa veio depois. Mas como eu costumo dizer assim, o tênis de mesa foi uma grande paixão. O amor da minha vida foi o xadrez. Que legal. E o esporte no geral é o amor maior, então, né? Sim, com certeza, sim. Olha, como eu te falei, esse envolvimento com o esporte feminino e com o esporte de maneira geral sempre me ajudou a mudar alguns pensamentos, a refletir, fazer algumas mudanças de atitude e tal. E assim, a pessoa que me ajudou muito, 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 assim, como que eu quisera que todo mundo pudesse ter uma companheira como a Rafa, entendeu? É uma pessoa que em todos os momentos a gente teve muitas dificuldades, algumas dificuldades bem, bem importantes mesmo, mas a Rafa estava lá junto e sempre ali firme, a gente vai vencer e vencemos. Entendeu? A gente sempre está procurando melhorar, mas a gente, puxa vida, a Rafa é uma pessoa que não tem como eu não ser grato por toda a minha vida, porque eu sempre penso assim, Ellen, a pessoa que não tem gratidão, ela também não tem caráter, porque em algum momento você precisou de alguém, esse alguém te estendeu a mão e você simplesmente dar as costas para a pessoa, eu não consigo entender dessa forma, entendeu? Concordo. Sim, a Rafa também, um pouco que eu convivi com ela, nossa, é uma pessoa super especial também. Vocês dois sempre me acolheram aí em Piraí quando eu fui jogar, né? Muito legal. Ellen, xadrez online, você tem jogado alguma coisa? Você acha que, mesmo depois de passar essa pandemia, que eu sempre fui uma pessoa muito otimista, mas também sou muito realista, no sentido que eu acho que para voltar ao normal, só depois de ter um remédio específico ou da vacina.
mas você acha que o xadrez online veio para ficar de vez? Sempre houve, né? Sempre teve o xadrez online, mas não com essa força de agora. Realização de campeonatos, inclusive campeonatos aí com premiação em dinheiro e tal. Você acha que mesmo depois que essa pandemia passar e com a volta dos eventos presenciais, os campeonatos online vão continuar com essa força que tem nesse momento? Ou você acha que vai diminuir um pouquinho a carga? Então, eu acho que com certeza a gente viu um boom aí nos campeonatos online, até nos jogos, assim, não necessariamente em campeonatos, né? Mas eu acho que é uma modalidade muito interessante porque exige 1000% a menos dos gastos que um campeonato presencial exige, né? Tanto para os organizadores quanto para os atletas. Então, o deslocamento, a estadia no lugar, alimentação, todos esses gastos, inscrição até, né? Então, Sim. eu acho que tem possibilitado vários jogadores que não têm condições de ir para campeonatos abertos do Brasil ou campeonatos estaduais, brasileiros, enfim, a jogar e disputar de igual para igual com, às vezes, feras aí que estão há vários anos no xadrez, né? Eu acho que isso é bem interessante, assim, essa integração, e eu acho que pode estimular várias pessoas a jogarem futuramente presencial também. Algumas pessoas aí que não tinham muita coragem de ir para campeonatos, mas aí começou a ver que estava jogando bem no online, daí fala, opa, mas acho que eu posso dar uma chance pro xadrez aí, quem sabe futuramente, quando tiver os campeonatos presenciais, novamente jogar, né? E eu acho que depois que acabar toda essa situação de pandemia, talvez dê uma diminuída de novo no ritmo, porque acho que as pessoas estando em casa, elas têm mais tempo para jogar também, né? Então a gente vê, por exemplo, o Title Tuesday, que é um torneio aí na terça-feira à tarde, que muitas pessoas que estariam trabalhando não iam conseguir jogar, né? E tem vários campeonatos aí dia de semana, então eu acho que vai sim acabar dando uma diminuída. Mas essas pessoas que entraram no xadrez online agora e estão pegando esse hábito, elas não vão sair totalmente. Então eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com o xadrez online mais fortalecido do que a gente entrou. Só eu acho que o problema, assim, atualmente tem sido as trapaças e os cheatings por Nossa, parte com de certeza. jogadores. E eu acho que com qualquer empreendimento, assim, que acontece um boom, é difícil você controlar os efeitos adversos daquilo, né? Então, a proporção do xadrez online tem crescido tanto ao par que o controle do cheating e a segurança, às vezes, também tá em desenvolvimento e ainda é muito questionada, né? Então, acho que essa Sim, parte ainda verdade. tem que crescer bastante, porque é um incômodo, né? Infelizmente, a gente não tem como controlar essas pessoas que fazem mau uso da tecnologia e o que nos resta, na verdade, é achar um jeito de punir e descobrir quem está fazendo isso, né? Mas é uma tristeza, né? Sempre que tem alguma coisa boa, Sim. tem alguma coisa ruim por trás também. Você tocou num ponto interessante. A moeda sempre tem dois lados, né? Tem as pessoas que trapaceiam, mas assim, eu tenho notado que algumas pessoas são denunciadas pelo simples fato de terem ganho uma partida. Aí junta um grupinho lá, resolve, o cara ganhou de mim aqui, vamos denunciar, vamos denunciar. Acredite, também tem esse lado, infelizmente, que também é um lado ruim, né? Você faz a Sim, denúncia simplesmente vazia e de repente, por alguma situação, outra pessoa acaba sendo conhecida aí por ter trapaceado. Mas você realmente está muito certo nos teus pontos aí de vista. Evelyn, sim. a gente tem alguns quadros fixos aqui no nosso podcast. E o primeiro quadro chama-se Momento Polgar. Nesse Momento Polgar, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre qual que você acha que foi a sua melhor partida até o momento, ou qual que você acha que foi o torneio assim que você falou, bah, eu joguei como se fosse uma Polgar. Ou melhor, eu joguei como se fosse uma L, porque eu também sou muito forte. E como que você foi? Como que você teve essa performance? Assim, qual, digamos assim, aquele que você realmente falou, putz, aqui eu joguei demais. Eu sei que você é uma pessoa muito modesta, que você não gosta de, como dizem por aí, de se aparecer, mas assim, lógico que você tem consigo que você, não, realmente eu joguei muito bem esse torneio. Você pode compartilhar isso pra gente? Bom, acho que agora eu vou pegar numa ferida minha, então, que é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar é a minha regularidade nos torneios. Então,
torneios individuais, assim, eu tenho mais dificuldade em manter uma performance muito alta para dizer eu joguei um torneio extremamente bem ou eu joguei um torneio extremamente mal, sabe? Eu acho que eu faço a partida do momento e acho que é mais assim, sabe? Então, eu acho que, na verdade, os torneios que eu jogo melhor, em geral, são campeonatos por equipe. Eu sinto que eu tenho uma garra muito maior, assim, de jogar com as parceiras do lado, isso tanto em Santa Catarina, quanto em São Paulo, quanto no Paraná. E aí você vê, às vezes, que vocês estão para perder o match, daí você tem que pensar, nossa, mas eu tenho que tirar leite de pedra nessa partida. E é sempre uma emoção. Então, eu acho que os campeonatos, sempre que eu jogo mais firme mesmo e tenho feito performances melhores, são esses campeonatos por equipe, assim. Tanto é que, como você falou na introdução, em São Paulo, eu permaneci invicta nesses 3 campeonatos que eu joguei, ao longo dos anos que eu joguei. Em Santa Catarina também, então parece que nos campeonatos por equipe eu entrava com uma cabeça já que eu falava, não, vou dar o meu melhor aqui e vou confiante, sabe? Então acho que não tem um campeonato em específico que eu lembre, mas eu sei que nos campeonatos por equipe, assim, eu tenho a tendência de dar o meu melhor e um pouquinho mais ainda. Mas eu acho que uma partida que me marcou bastante foi que eu joguei ano passado no Niterói Chess Open, que eu empatei com o GM Evandro Barbosa. Acho que essa partida eu joguei muito bem. E eu cheguei a ficar até com um peão a mais, assim, e chances de ganho. Mas, bom, é um GM com muitos recursos, né? E no final das contas eu não consegui converter. E, nossa, foi uma experiência muito engraçada, porque eu joguei com ele na primeira rodada. E aí, normalmente, quando você é puxado na mesa 1, mesa 2, na primeira rodada, você pensa, bom, vou tentar fazer uma partida boa e vou dar o meu melhor, mas você não tem uma esperança de ganhar de um GM de repente, né? E aí eu comecei a ficar bem na partida, e aí começou a vir na minha cabeça assim, nossa, mas eu tô bem nessa partida, isso não é uma posição que eu posso desperdiçar. E aí você começa a ficar nervosa, todo fator psicológico também entra em questão, né? Mas eu acho que foi uma partida que eu joguei bem sólida e esse empate foi bem significativo. Eu lembro dessa partida. E eu lembro que realmente foi um furor. Assim, causou furor lá naquela competição. Eu acho que o povo fica em cima ali. E realmente, quando você enfrenta um grande mestre, a gente sabe da capacidade que eles têm. Não à toa são grandes mestres, mas tipo, é por isso que eu amo o xadrez, porque ele te dá essa possibilidade, mesmo você enfrentar um jogador em tese mais forte, porque eu sempre penso o seguinte, o xadrez, apesar de forças, e os reis estão aí para demonstrar essa situação, mas cada partida é um momento, né? E de repente, em algum momento de grande brilho, como foi o teu ali, você conseguiu empatar com um grande mestre, que é um grande mestre das mais fortes da atualidade, e é um grande mestre, como diz você, de muitos recursos. Então, com certeza, esse é um momento poker teu aí que a gente aplaude em pé. Sim, esse feito também eu vou lembrar pro resto da vida, com certeza. Ellen, o segundo quadro nosso aqui chama-se Momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. Que é justamente o contrário do momento poker. Se você quiser contar pra gente qual que você acha que, putz, o que aconteceu aqui, Ellen? Conta pra gente, Ellen. Vixe, tô tentando pensar, na verdade. Como eu falei, assim, tem partidas e partidas, né? De Sim, repente, claro. assim, não é difícil pensar em uma pendurada porque a gente já fez várias ao longo da vida, né? Eu Mas, fiz 5 ontem. mas eu lembro, na verdade, eu lembro de uma história muito engraçada, que essa é digna de pastorzinho. Quando eu era pequena, a minha mãe conta uma história que eu jogava assim e perdia todas as partidas. Eu andava e perdia para todo mundo que eu jogava nesses campeonatos escolares. E aí eu ficava triste, falava, eu não quero mais jogar xadrez, né? E aí minha mãe foi conversar com o meu professor e perguntou, bom, mas por que ela perde tanto, né? O que ela tá fazendo de errado? Aí ele foi conversar comigo e foi ver minhas partidas e eu não comia nenhuma peça do adversário. Aí meu professor veio e perguntou assim, Ellen, mas por que você não come as peças dos adversários?
Aí eu falei, bom, porque eles vão ficar tristes se eu comer a peça deles. E aí eu quase desisti do xadrez por causa disso. Momento pastorzinho, então. Sabe, Ellen, tem uma historinha aqui nos escolares, aqui em Piraí, eu não recordo bem o ano, mas foi uma situação meio engraçada. Tinha dois menininhos jogando ali de escolas diferentes, e aí de repente eu cheguei e eu olhei, mas tem alguma coisa estranha nessa partida aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí eles estavam jogando sem os reis, né? E aí eu perguntei, mas como vocês estão jogando sem o rei? Ah, professor, foi a primeira peça que trocamos. Sim. Nossa, eu tenho muitas histórias para contar de xadrez escolar que eu arbitrei na cidade de São Bento do Sul. Nossa, mas é muito engraçado, né? É uma experiência muito legal também. Para ver como as crianças tratam o xadrez com uma inocência, né? Sim, com uma ludicidade, como tem que ser, né, Ellen? Esse começo tem que ser lúdico, né? Sim. Ellen, agora a gente vai para o nosso último quadro do nosso podcast, que é o quadro Topzera. Topzera. Nesse quadro Topzera, eu posso aprontar para você e pedir algumas surpresas, ou posso ser bem clichê. Eu posso ser bem clichê também e pedir algumas coisas que todo mundo pede. Na verdade, assim, é unanimidade. Todos os convidados nossos, seja nesse podcast, ou de algum podcast de alguns amigos também, eles sempre perguntam a primeira coisa, Ellen, quem que é o teu top 5 aí, digamos, do xadrez absoluto e do xadrez feminino em todos os tempos? Do xadrez feminino? Bom, acho que em primeiro lugar a Polgar, e sempre será, né? A Judith Polgar. É unânime. Unanimidade. Porque a gente não tem unanimidade no absoluto, mas tem no feminino. sim, porque não só pelo xadrez, mas pelas barreiras que ela quebrou e pelo fato dela permanecer sempre aí na memória de todo mundo que lembra dela como um símbolo do xadrez feminino, né? E, bom, das jogadoras mais antigas, assim, eu não conheço muitas, né? Além das irmãs Polgar, mas eu tenho acompanhado mais as enxadristas na atualidade, assim, até porque eu acho que antigamente não era muito falado sobre o xadrez feminino, né? Hoje, com certeza, é pouco falado, mas pelo menos é falado e transmitido, né? Então, eu acho que jogadoras, assim, que eu acho bem inspiradoras são a Goriakina, da Rússia, que jogou o último match disputando o Mundial com a Ju Wenjun, né? A Rui Fan, eu acho. Sim, com certeza. E ela, acho que ela é um ano mais velha que eu, então, nossa, ela é super talentosa, ainda tem uma carreira pela frente, né? Eu acho que a Rui Fan também, mas também não só pelo motivo do xadrez, mas eu acho ela sensacional porque, bom, agora, não sei se você viu, mas ela é a professora universitária mais nova da Universidade da China que ela vai lecionar. Sim. Sensacional isso. Sim, e é uma gênia, né? E também é um sonho que eu tenho aí, talvez, quem sabe, ser professora universitária e continuar jogando xadrez. Então, acho que é uma inspiração. E do Speed Chess, do chess.com também, que eu acompanhei umas jogadoras que eu não conhecia, que são a Conero, da Índia. Eu gostei bastante do estilo de jogo dela. Ela jogou, se eu não me engano, forte, né? A semifinal da quarta etapa contra a Kosteniuk. E assim, ela foi enrolada, mas ela tinha muitas chances de passar daquele match, sabe? A Kosteniuk jogou de maneira mais prática. Sim, eu achei muito, muito legal o estilo de jogo dela. E gosto também do estilo de jogo da Oxenina, da Ucrânia, que eu também conheci pelo Speed Chess. É uma senhora lista. Sim, com certeza. Muito boa, muito boa. Eu não sei se você acompanhou uma frase que o Kasparov falou sobre a Polgar, acho que semana passada. Eles estavam comentando. Eu achei sensacional, fiquei acompanhando aquele torneio que o Carlsen promoveu, The Legends of Chess. E aí, os comentaristas do dia era a Polgar e o Kasparov. Eu falei, nossa! Sim. Cara, Polgar e Kasparov. E assim, eles tiveram um entrosamento tão bacana nos comentários que eu fiquei de cara. E o Kasparov, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, nossa, que legal o Kasparov falou isso da Polgar. Ele falou que quando ele enfrentava a Polgar, ele sabia que ele estava enfrentando um rival à altura dos grandes jogadores de todos os tempos e que ele gostava muito de enfrentar a Polgar
porque o grau de dificuldade era alto e porque sempre que ele enfrentava Polgar era certeza da qualidade na partida. Ele tinha certeza que o oponente também podia ganhar dele. Que Foi mais ou legal, menos né? isso que ele disse. Eu fiquei de cara, porque ele nunca, eu pelo menos não lembro de ele ter se manifestado assim tão abertamente sobre essa questão. Talvez até agora, pelo fato de ele ter aposentado, ele tenha, digamos assim, um pouco mais de liberdade para falar, né? Talvez na hora que, Sim, quando eles estavam jogando, eles não, e também naqueles tempos, né, Ellen, talvez ele não falasse isso, mas eu achei muito bonito ele ter falado isso, achei, e realmente ele está certo. Na sim, verdade, ele com está certeza. muito certo, né? Todo mundo que enfrentava Polgar sabia que ali tinha um oponente sensacional pela frente, né? Sim. Então a Polgar é uma coisa surreal. E no absoluto aí, no masculino, digamos assim, quem que seria o teu top 5 aí? Então, eu até tenho tentado acompanhar mais ultimamente os jogadores do absoluto da atualidade, né? Mas, bom, como eu não tinha muito tempo antes dessa quarentena, é um pouco mais difícil, né? Então, os que eu conheço mais o estilo de jogo são os da antiga mesmo, que eu acompanho, assim, lendo livros. Então, eu por ter um estilo de jogo mais posicional, eu gosto muito dos jogadores do Karpov, do Kramnik. Eu acho que o brilhantismo do jogo posicional deles é incrível, assim, que faz o jogo parecer simples, assim, algumas manobras, a intuição, tudo isso, sabe? Nossa, eu acho sensacional. Eu gosto muito também do Capablanca, que esses jogos que eu vejo dele, assim, com a simplificação das peças certas e o jogo tão limpo e claro e direto para um campeão mundial jogando com outros campeões mundiais e era uma partida assim que você olha e fala, nossa, mas é um jogo clean, né? E Sim, eu sim. acho isso muito interessante e não é o meu estilo de jogo, mas eu acho que eu tenho bastante a aprender com ele. E também um jogador assim que eu tenho lido ultimamente também é o Smyslov. Eu acho ele muito criativo, assim, o jogo dele é fluido, ele não era muito teórico, assim, ele confiava muito no taco dele, principalmente em relação aos finais de jogo, e ele inventava várias coisas na abertura e jogava do jeito que dava na telha e... Nossa, eu acho muito legal o estilo de jogo dele. Não, bem legal, e é a primeira vez que o Kramnik e o Smyslov aparecem nessas listas aqui. Eu É? acho, na verdade, assim, é difícil você fazer uma lista porque cada um a seu tempo foi um gigante, né? E, por Sim. exemplo, eu gosto demais do Karpov também, e não sei se você sabe, mas entre os campeões mundiais ele foi o que ganhou mais títulos de uma maneira geral, né? Envolvendo todos os campeonatos. Karpov Aham. ganhou mais títulos até hoje. O Capablanca, inclusive, tem um podcast nosso que a gente publicou anteontem, e ali eu falo um pouquinho dele. Tem alguns pontos dele que são sensacionais. Ele é considerado por muitos como o jogador mais talentoso de todos os campeões mundiais. Ele tinha um talento natural, assim, quase que inigualável. Eu lembro que eu Sim. passei um problema aqui para os meus alunos. Olha, esse problema aqui vocês têm 5 minutos para resolver. E eles acabavam resolvendo, uns em 3, outros em 5, outros passavam um pouquinho. Eu falei, olha, isso aqui aconteceu numa partida do Capablanca e ele tinha 5 segundos de tempo e achou essa solução aqui e ganhou a partida. Então ele era um Pois é. jogador, ele era um jogador sensacional, como você é um jogador muito limpo, muito clean as partidas dele. Quando você olha as partidas do Capablanca, você pensa, cara, ele faz isso de uma maneira que faz a gente acreditar que o jogo de xadrez é simples, porque ele Sim. consegue, né? Porque ele consegue tirar água de pedra, como diz você, em momentos críticos da partida, mas ele acha uma solução simples. Dá a impressão assim que é a lógica que pode ser tocada naquele momento. Ele Uhum. acha isso. Então, Capablanca, eu também sou muito fã dele. É muito admirável. Não sei se você sabe, mas tem um filme Capablanca. Procure um filme Capablanca no YouTube. Ele está Ah, não completinho sabia. lá. E fala um pouquinho da vida dele sobre um dos torneios mais fortes da história, que foi o torneio de Moscou de 1927. Ele realmente muito interessante. Só você procurar lá Capablanca, torneio de Moscou 1925, que você vai acabar achando o filme. O filme é russo, mas é falado em espanhol, dá para entender direitinho. É muito legal o filme. E Uhum. aí demonstra ali alguns momentos que ele não ganhou esse torneio, né? Não estou fazendo nenhum spoiler, porque isso já aconteceu em 1925, né? Mas ele não ganhou, ele ficou em terceiro nesse torneio. Mas ele fez uma primeira fase do torneio muito ruim, e na segunda ele explodiu, né? Ele chegou perto lá do. Quem ganhou esse torneio foi o Bugulho Ball.
Mas, Pois é. enfim, é um nome, um filme, é um nome extremamente importante nessa história. E o Capablanca é realmente genial. E o Smysl Sim. foi um dos primeiros livros que eu aprendi, que eu gostei, e que foi emprestado para mim e depois doado pelo senhor Pedro, que é um dos meus mentores no xadrez, que é um famoso, que é um capinha amarela, né? Que ainda as Ah, partidas sim. selecionadas do Smysl. Esse livro eu tenho aqui com a gente, já estudei, já vi algumas partidas dele. Capablanca, a gente tem um livro aqui, Ellen, do Capablanca, que foi da família Saldanha, que foi do professor Hélio Saldanha, que dá o nome ao nosso clube aqui, né? Esse livro veio do México, e esse livro é de 1958. Nossa, Segunda edição do Capablanca. É sensacional. É bem legal esse livro aqui, é uma relíquia histórica. Esse livro. sim, com certeza. Também sou muito fã mesmo. Uma coisa que eu acho interessante também sobre o jogo desses campeões mundiais, eu tenho treinado com o Emi Renato Quintiliano no último ano. E eu vi uma entrevista que ele falou, que eu achei muito interessante também, que ele falou assim, às vezes a gente olha para essas partidas e a gente fala, nossa, mas que jogo limpo, não parecia que era o Capablanca jogando com um campeão mundial ou com um jogador de 2.700 de rating, né? Que a gente fala, como que ganha tão simples, né? E aí o Quintiliano falou assim, bom, mas se de um jogador de um nível tão alto ele fez o jogo parecer tão simples, é porque alguma coisa muito especial ele fez, né? Tem que dar valor para esse estilo de jogo. Sim, com certeza. Ellen, uma última aí, antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui no podcast. Você é uma pessoa que lê muito. Você pode fazer algumas indicações de livros, não só de xadrez. Você pode indicar, claro, alguns de xadrez, mas se você quiser indicar alguns outros livros pra gente, o povo sempre gosta dessas indicações literárias. Deixa eu pensar. Eu sou muito eclética para livro, mas eu gosto muito de ler livro que tem alguma informação. Eu não gosto tanto de livros assim de histórias, sabe? Mas acho que o meu preferido disparado é um que eu tô lendo ainda, que é de uma psicóloga, Clarissa Stess, o nome dela, e se chama Mulheres que Correm com os Lobos. E aí é um dos únicos livros assim que eu me interesso em relação a contos e histórias, mas ela traz assim uma análise de contos muito popularizados em várias culturas e ela traz uma análise psicológica por trás desses contos, assim, é muito legal. Cada capítulo é um conto e aí depois são 20 páginas de análise assim sobre arquétipos, que são os personagens, assim, muito incorporados no sonho das pessoas e o que isso significa para a vida. Eu acho bem legal esse livro. Acho que outro que eu li nos últimos meses também é um do Albert Einstein. Como Vejo o Mundo, o nome do livro. Eu tenho esse livro. É? Eu tenho esse Nossa, livro. eu gosto muito dele. Eu gosto muito desses assuntos assim de física em relação ao universo, astronomia, essas coisas assim. E ele fala também não só sobre física, mas ele fala em relação à política, em relação à história, em relação à ciência e religião. Eu acho muito legal, assim, as opiniões dele em relação a essas coisas. E ele, nossa, ele era um gênio, né? Com certeza. Sim, Em sim. todas as áreas. E, bom, eu gosto também dos livros do Stephen Hawking que eu li. Eu tô com uns para ler ainda, Universo na Casca de Nós. O último livro que ele escreveu também, acho que é Breves Respostas para Grandes Questões. E outro livro, assim, de história que eu gostei muito é A Menina que Roubava Livros. Acho que é uma das histórias que eu mais gostei, assim. Acho que esse é meu top 3. Bacana, muito legal. De Excelente livros. tuas indicações. Eu gosto bastante desses nomes que você citou aí. Tenho alguns livros deles também. Eu gosto muito de filosofia. Tenho bastante livros de filosofia também. Eu gosto bastante. Tem alguns livros do Marcelo Gleiser também, que é um físico, né? Que acho que é um dos grandes físicos brasileiros da história. E eu gosto bastante desse. Não sou nenhum. Longe, mas longe mesmo de ser um expert em física e tal. Tanto que eu nunca gostei de física. Eu ia bem porque eu tinha que estudar e passar, né? Em física. Mas assim. Mas eu gosto de ler como esses físicos veem o mundo. Eles têm uma visão muito muito única, né? Muito visceral do que é o mundo para eles, né? Então eu acho Sim. muito bacana de ler sobre esses assuntos.
Ellen, Sim. eu gostaria não, eu quero muito agradecer você por ter participado do nosso podcast. Desejo a você muito sucesso na sua vida profissional, na sua carreira enxadrística, na sua vida pessoal, porque você é uma pessoa que não por acaso chegou aí, é uma pessoa muito batalhadora, vai alçar voos muito mais altos, eu tenho certeza disso, de uma maneira natural, com certeza. E eu desejo todo o sucesso, muita saúde, principalmente para você, para que você consiga alcançar todos os seus objetivos e ultrapasse os limites, que eu acho que alcançar limites, claro, a gente alcança os limites, mas eu sempre tive comigo, e lendo alguns livros interessantes também de esporte, melhor ainda é quando você supera os limites. E eu vejo você como uma grande pessoa, uma grande vencedora, que vence barreiras, que ultrapassa limites, é uma pessoa que é inspiradora, uma pessoa que eu tenho para mim como um grande exemplo de ser humano, um grande exemplo de enxadrista, e tenho certeza que quando você se formar, e eu vejo às vezes alguns debates teu ali defendendo alguns pontos que são muito importantes e difíceis de serem debatidos, mas você defende com muito conhecimento de causa, no Instagram, no Face, enfim, eu acompanho sempre você. E é esse tipo de gente que está faltando nesse país, entendeu? Pessoas que aceitam o contraditório, mas que também têm um ponto e que conseguem defender sem precisar ofender ninguém, sempre com bons embasamentos, bons argumentos. Eu acho que a gente precisa disso. Além disso, eu tenho muito orgulho de ter você como minha amiga. Como eu sempre falo, que um dos melhores presentes que a vida pode proporcionar para a gente é amizade. E a tua amizade, para mim, é uma coisa que não tem preço. Então, eu fico muito agradecido, primeiro, pela tua amizade, por você ter feito parte da minha vida e fazer parte da minha vida, por você ter representado a gente em alguns jogos, que foi um dos melhores momentos que eu tive na vida, na carreira de xadrez, foi quando a gente ganhou os Jogos Abertos, em 2017, você estava lá e vestiu a camisa, e realmente ali eu pude notar o quanto você é forte, como mulher, como ser humano, no sentido de, putz, eu visto a camisa e vou vencer e vou fazer o melhor por essa equipe nesse momento. Então, eu sou muito grato a você e desejo para você tudo de melhor que a vida puder proporcionar para você. Ai, meu Deus, até me emocionei com as palavras. Obrigada, Maurício. Nossa, eu também não tenho como agradecer a oportunidade que você sempre me dá de me dar voz para todas as mulheres aí à sua volta, no Paraná, no Brasil. E boa sorte para você também nas empreitadas, no podcast, nos vídeos, na criação do conteúdo, no treinamento dos teus atletas também, que você é um treinador excepcional, super preocupado, assim, quando eu joguei por Piraí, eu conheci mesmo assim que vocês têm essa integração como se fosse uma família mesmo, sabe? Eu acho que isso é imprescindível assim para a formação do caráter e até do jogo, do desenvolvimento esportivo dos jogadores, com certeza, assim. Você é muito abençoado em todas as coisas que você faz e só tenho a agradecer a você também, Maurício. Muito obrigada. E obrigada pelo convite de falar aqui. Imagina, é um prazer sempre ouvir pessoas assim que têm algo a ser dito. E você, com certeza, tem muito a dizer, tem muito a nos ensinar, a gente tem muito a aprender com pessoas iguais a você. Muito obrigado, Ellen, e seja muito feliz. E cuide-se aí, menina, hein? Quarentene-se. Obrigada. Usem máscara, pessoal. Isso aí. Lavem as mãos. Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, galera? Gostaram desse bate-papo muito bacana com a Ellen e Larissa? Eu também gostei bastante. Então, peço a você gentilmente que nos sigam em nossas redes sociais. E, galera, cuidem-se, quarentene-se. Fui! Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.